Marcos capítulo 8, versos 34 e 38. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os anjos. Oremos. Deus eterno e glorioso, mais uma vez, humildemente, curvamos diante da Tua divina presença. Agradecidos, ó Pai, pelo privilégio de podermos estar na Tua casa. E agora, nesse instante, que nós vamos ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem, suplicamos, ó Deus, que Tu prepares os nossos corações, as nossas mentes, e também, ó Deus, use o Teu servo. Faça que tudo quanto falarmos aqui, ó Deus, venha de Ti, para a honra e para a glória do Teu nome e para a edificação da Tua igreja. Perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo Jesus recoramos. Amém. Amados irmãos, o cantor Luiz de Carvalho, ele conta que certa vez ele foi convidado para cantar na comemoração de aniversário de uma igreja lá no estado de Minas Gerais. E no dia seguinte, ele ficou hospedado na casa de um próspero fazendeiro. E no dia seguinte o fazendeiro o convidou se ele queria dar uma volta na fazenda para conhecer as suas terras. E eles pegaram um jipe e andaram muito. E chegaram até no topo de uma serra que ficava no meio da fazenda. E ele disse para o cantor Luiz de Carvalho: olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Olha até onde a sua vista conseguir alcançar. E o cantor olhou, aí ele disse, ele apontou para uma direção e disse: está vendo aquele lugar assim? Estou. Lá é o limite das minhas terras, muito longe. Aí o cantor disse para ele: já vi que o senhor tem muitos bens, para a direita, muito para a esquerda, muito pela frente, muito atrás. Mas agora eu pergunto, e para cima, quanto o senhor tem? Ele parou, pensou e respondeu: se você sabe que eu ainda não havia pensado nisto. Meus amados irmãos, o mesmo pode estar acontecendo conosco hoje. Nós corremos muito, estamos correndo atrás do vento muitas vezes, correndo atrás de coisas passageiras, de coisas que perecem, de coisas que o dia em que daqui partirmos, sem nada levaremos, senão as boas coisas que nós praticarmos aqui enquanto vivemos. Alexandre o Grande, ele disse que quando ele morresse, ele queria que fizesse 2 buracos no seu caixão e que ele fosse com as 2 mãos para fora do caixão, que ele queria mostrar para o mundo que ele conseguiu conquistar o mundo e estava indo embora de mãos vazias. Quanto a isso, disse o escritor sagrado: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, é correr atrás do vento,
Eclesiastes, capítulo 1, verso 14. Continua dizendo: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade, e era correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Eclesiastes 2:11. Então aqui o escritor sagrado está dizendo que ele fez muita coisa, mas que não era para Deus. Aí no final ele viu que tudo isso era vaidade, que não se aproveitava para nada, que só aproveita aquilo que nós fazemos para Deus. Ainda, esta semana eu li um folheto que nos alerta sobre a transitoriedade do homem, como a vida passa como um conto ligeiro. E esse folheto, ele estava falando justamente sobre isso, que muitas vezes nós preocupamos com as coisas aqui deste mundo e esquecemos das coisas eternas, e as coisas daqui passam tão rapidamente e que nós nem percebemos. E no folheto eles fazem a seguinte pergunta: para onde você está indo com tanta pressa e tanta ansiedade? Em busca de quê? De saúde? De lazer? De sorte? De prosperidade? Se você está correndo atrás de todas essas coisas, você está simplesmente perdendo o seu tempo. Porque o que perdura são as coisas eternas. Disse Jesus: a felicidade de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Lucas capítulo 12, verso 15. A estatística diz que hoje nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no agitado planeta Terra, dos quais morrem cerca de 123 milhões 742.080 pessoas por ano. Morrem 10.311.840 pessoas por mês. Morre 343.728 pessoas por dia. 14.322 por hora. E 238 pessoas por minuto. Uma coisa, isso nos mostra que uma coisa é certa: que todos morreremos um dia. Uns mais cedo, outros mais tarde. A morte, ela é justa. Ela não faz acepção de pessoas. Ela não escolhe pessoas. Ela não escolhe idade, nem cor, nem raça, nem posição social, nem rico, nem pobre, nem feio, nem bonito. Ela é imparcial. E um dia, todos vamos morrer. Mas, se nós pensarmos apenas nisso, seria até, a certo ponto, confortável. Tem muitos que até apressam a sua morte, porque significa que ele não tem medo dela. E também não adianta ter medo. O que nos preocupa, gostaria de chamar a atenção dos irmãos, é para um fato muito importante: que um dia vamos todos estar diante do tribunal divino, onde prestaremos conta de tudo que nos foi confiado. Às vezes nós pensamos que somos donos de muita coisa, mas na realidade não somos donos de nada. Nós somos apenas mordomos. Deus confia algumas coisas a nós, alguns Ele confia muito, alguns Ele confia pouco. Mas nada disso nós somos donos. Como nós já vimos aqui, o dia que daqui nós partirmos, nós não vamos levar nada daqui. Então isso compete a nós sabermos administrar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos.
Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado, quando diz bem-aventurado, diz feliz é aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Isso é a palavra de Deus que está dizendo. Que somos mordomos, e nós devemos cuidar bem daquilo que Deus nos confia, porque um dia nós vamos prestar conta, e não sabemos quando vai ser esse dia. E continua a palavra de Deus dizendo: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. E ainda continua: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Lucas capítulo 12, versos 42 a 48. Então nós vimos aqui, irmãos, que a importância de nós atentarmos para o que diz a palavra de Deus. Aquele que muito confiou, de muito dele será exigido. Porque a palavra de Deus, ela mostra que Deus nos confia talentos, meios, recursos, os quais devemos utilizá-los no reino de Deus, servindo e sendo solidários às pessoas que nos cercam. Deus confia a nós talentos, e muitas vezes nós simplesmente enterramos os nossos talentos e ficamos aguardando para o dia de prestar conta, devolver os mesmos talentos que Deus nos confiou. A Bíblia nos conta de que certo senhor entregou 5 talentos na mão de um seu servo, entregou 2 talentos nas mãos de outro e 1 talento para um terceiro. O que pegou 5 talentos, negociou com 5 talentos e ganhou mais 5. O que pegou os 2 talentos, trabalhou com os talentos e ganhou mais 2. E o dia que seu senhor voltou, e ambos prestaram conta de tudo o que eles haviam conseguido com aqueles talentos. O terceiro, que ganhou 1 talento, a Bíblia diz que ele enterrou esse talento. Ficou com medo de negociar com ele e perder. E ficou com medo porque diz que o Senhor era muito exigente. Mas o que aconteceu? Que na prestação de conta, cada um recebeu a sua recompensa. E aquele que enterrou o seu talento, que nem ao menos se colocou a juro para que rendesse alguma coisa, dele foi tirado esse 1 talento e entregue àquele que recebeu 5 talentos. Muitas vezes isso tem acontecido nas nossas vidas. Deus tem nos dado talentos importantíssimos e nós temos simplesmente enterrado, com referência quando fala do trabalho de Deus. Servir a Deus não se limita aos trabalhos da igreja, não se limita a exercícios de cargos e encargos na igreja, mas também quando servimos as pessoas, também estamos servindo a Deus, pois assim diz na sua palavra:
que no dia do grande julgamento, quando vier o Filho do Homem, Jesus Cristo, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as suas ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Será nesse dia que o rei, respondendo, lhe dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Mateus capítulo 25, verso 31 a 34, verso 40 e 45. E a palavra de Deus então nos alerta que quando que não é só aquilo que nós fazemos na casa de Deus que nós estamos servindo a Deus, mas os talentos que Deus tem confiado a nós, eles vão além daqui de dentro do templo. Ele nos acompanha lá fora, nas nossas atividades, nas nossas residências, aonde nós estivermos. Se você não mostra amor ao seu próximo, isso significa que você também não ama a Deus. Assim diz a Bíblia Sagrada: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João, capítulo 4, verso 20 e 21. Deus dota os seus escolhidos de talentos, de meios, de recursos para o trabalho no seu reino. Aquele que usar bem os seus talentos, ouvirão do Senhor as seguintes palavras: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Isto é que todos aqueles que desempenhar bem o seu talento, vai ouvir no dia do juízo final. E aquele que não usar bem o seu talento, ou enterrá-lo, ouvirá do Senhor as tristes palavras: servo mau e negligente, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 26, 29 e 30. Então nós vimos, irmãos, que Cristo, foi Ele quem disse isto. Cristo falou de um homem muito rico, que ajuntara muitos bens aqui na terra, mas não havia juntado nada para com Deus. E diz que este homem colheu tanto bens que os celeiros que ele tinha eram insuficientes para armazenar tudo. O que ele fez? Ele disse: vou construir outros celeiros para armazenar todos esses bens, e vou dizer à minha alma: alma, descansa, regala-te, porque tens bens guardados para muitos anos. E a palavra de Deus diz que Deus disse a ele: louco, esta noite eu pedirei a tua alma. E o que tens, para quem será? Muitas vezes, irmãos, nós estamos felizes por coisas aqui, coisas terrenas, mas amanhã nós poderemos partir e não temos nada preparado para com Deus. Meu irmão, minha irmã, você não é um crente por acaso. Você não está aqui por acaso, mas porque Deus, ainda lá na fundação do mundo, o escolheu para fazer parte do seu reino, não para ficar de braços cruzados,
no reino de Deus não há lugar para ociosos. Segundo as Escrituras Sagradas, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1:35. Se nós estamos aqui, irmãos, não foi por acaso, mas porque Deus, ainda antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Ele já sabia que Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Quando Ele nos escolheu, Ele não nos escolheu para vivermos ociosos, mas Ele nos escolheu para o trabalho. E uma coisa é certa, hoje nós vimos por ocasião da escola dominical, quando nós deixamos de fazer, Deus usa até o ímpio para fazer nosso lugar. Só que nós deixamos de usufruir das bênçãos de Deus. Muitas vezes nós deixamos aquilo que cabe a nós para outras pessoas, mas também naquele exato momento nós perdemos aquelas bênçãos resultantes daquilo que Deus confiou aos nossos ombros. É por isso que aqui estamos, porque Deus foi quem nos escolheu, também nos chamou, nos justificou em Jesus Cristo e também nos glorificará com Ele um dia. Da mesma forma que Ele nos chamou, Ele nos justificou e um dia estaremos com Ele na glória. Mas enquanto aqui estivermos nós, eu, você, temos um compromisso de gratidão para com Deus, que tudo nos proporciona. Temos um compromisso de mordomia sobre tudo aquilo que Ele confiou às nossas mãos. No dia final, de tudo prestaremos conta. Que Deus assim nos abençoe no exercício de nossa vocação. Amém.